Alvíceras. Olá, você, muito bem? Seguindo então com o nosso estudo na nossa sequência de vídeos do Êxodo Frente e Verso. Hoje vamos com o capítulo 2, versículo 16. Vamos lê-lo na íntegra. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Ele está falando aqui de Jetro, ou Reuel, ou Raguel, dependendo da tradução e também do versículo. Porque no capítulo seguinte, no capítulo 3, no versículo 1, o nome dele vai ser Jetro. Porém, aqui no versículo 18, 2 versículos à frente do qual estamos, o seu nome é Reuel. Já explicamos isso aí. Então, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobre o sacerdote de Midian, a palavra hebraica Kohen, C-O-H-E-N, Kohen. A transação aqui se assemelha à mencionada em Gênesis 24, acerca de Jacó e Raquel. Já falamos sobre isso no comentário anterior do vídeo anterior. Lá em Gênesis 29, versículos 9 e 10, a gente tem aquela passagem onde Jacó conhece Raquel. E aí o cenário é uma fonte de águas, não um poço. E aí você tem a vida de Moisés, que neste momento começa uma nova fase. Ele está aqui no versículo 16, iniciando a nova fase dele, quando ele vai conhecer a sua futura mulher, seu futuro sogro, com quem terá uma vida de 40 anos, no deserto, naquela coisa doméstica, tendo filhos e tal. E aí, interessante sobre a vida de Moisés, porque a vida de Moisés é muito bem dividida em 3 etapas. As 3 etapas de 40 anos cada. Então, os primeiros 40 anos de Moisés, ele vive como um príncipe, no Egito, na corte do faraó. Depois acontece aquele assassinato, ele precisa fugir, do alcance de Faraó e vai para o deserto, onde lá mora. Começa agora, nesse exato versículo aqui, 16, essa segunda fase da vida de Moisés. Vai morar com sua nova família, vai conhecer a sua nova família, Zípora, o seu sogro, Jetro e tal, vai ter Gerson, como filho no primeiro momento. Depois ele vai ter Eliezer, se não me engano, o segundo filho dele, já nem me lembro mais. Enfim, vai ter o segundo filho dele, daqui a pouco eu lembro. Enfim, mais 40 anos nessa segunda fase. Tudo antes de ocorrer o êxodo, propriamente dito. Aí depois é que ele vai se sentir chamado por Deus, aí sim ele vai deixar Midian, depois de 40 anos morando lá, vai voltar para o Egito, até com o consentimento do próprio Jetro. Zípora vai aparentemente brigar com ele, vai ter um desentendimento com ele. E quando ele volta para o Egito, aí sim ele começa a exercer o seu munus de líder, o seu papel de líder, uma responsabilidade diferente. Ele viveu, portanto, 40 anos como príncipe no Egito, vai viver 40 anos como pastor em Midian, volta para o Egito para viver mais 40 anos. Na verdade, ele não vai viver 40 anos no Egito, ele vai voltar a ficar pouquíssimo tempo no Egito, porque logo vem aquelas 10 pragas, e aí, de fato, ele vai viver os 40 últimos anos dele no deserto. Claro que é um deserto ali do próprio Egito, uma parte, outra parte já terra de Canaã, nas circunvizinhanças, na circunvizinhança, mas ali ainda tudo naquela região, E, portanto, 120 anos, 40 mais 40 mais 40,
Então, sendo que os 40 últimos anos da vida dele, ele vai viver como líder. Então, 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor em Midian, 40 como príncipe no Egito e depois 40 como líder no deserto. Moisés nasce hebreu, torna-se egípcio, a ponto de Zípora e suas irmãs o reconhecerem como um egípcio. A rejeição por sua nação e a esposa gentia são um retrato de Cristo, que hoje toma uma noiva das nações para si mesmo. Moisés cuidava de umas poucas ovelhas e logo estaria pastoreando uma nação inteira. Ele trocaria o cajado de pastor pelo bordão de poder e seria usado por Deus para ajudar a criar uma nação poderosa. O sacerdote de Midian, o Jetro, segundo a Septuaginta, mas assim dispõe, aparece Jetro lá na Septuaginta, mas o original hebraico só dá esse nome em Êxodo 3:1. E o versículo 18, como eu já falei, dá outro nome a este homem, Reuel. Em Êxodo 18:12, Jetro é chamado sogro de Moisés, mas em Números 10:29 e Juízes 4:11, esse homem é chamado Robabe. Quer dizer, um outro nome, né? Reuel, Jetro, Robabe. Em Números 10:29, Robabe figura como filho de Reuel, que às vezes é traduzido por Raguel, aí seria um quarto nome, né? E esse Reuel aparece ali como sogro de Moisés, ali em Juízes, né? Aliás, em Números 10:29. Os eruditos têm se esforçado por explicar estas discrepâncias. Naturalmente, vemos que Jetro e Reuel são nomes diferentes de um mesmo indivíduo, provavelmente fictício, ou então um poderia ser pai do outro. Não há como resolver nitidamente esta questão. Assim, alguns eruditos pensam que Reuel era o pai de Jetro, né? E para eles essa é a maneira mais lógica de explicar o problema. Talvez Reuel ou Jetro fossem reis sacerdotes, a exemplo de Melquisedeque, e talvez promovessem alguma forma de fé religiosa que era conhecida por seu ancestral mais remoto, Abraão. Moisés nos ensina que o bem deve ser feito o tempo todo. Existem 3 tipos de bem classificados quanto ao agir humano. Existem 3 tipos de bens classificados quanto ao agir humano: o bem que devo fazer, o bem que quero fazer e o bem que posso fazer. De novo, o bem que devo fazer, o bem que quero fazer e o bem que posso fazer. Por definição, o bem que devo fazer está limitado ao bem que posso fazer, querendo ou não. Eu acho que Moisés não queria liderar aquele levante, mas percebeu que podia e, portanto, devia. Então, o que eu posso fazer, né, o bem que eu posso fazer, eu devo fazer. Né? Seria uma omissão não fazê-lo, por isso que eu devo fazê-lo. Certo? Então, o bem que eu posso fazer, eu devo fazê-lo. Eu devo fazer. Né? Agora, se eu não posso fazer aquele bem, eu não sou também obrigado a fazer. Eu não posso, não está na minha altura fazer aquilo ali. Então, também não sou obrigado a fazer, apesar de querer ou não fazer. Ok? Bom, então esse foi o comentário aí do versículo 16, né, do capítulo 2 do livro do Êxodo. Então nós vimos que Moisés tem a sua vida dividida em 3 partes: 40 anos como príncipe no Egito, 40 anos como pastor em Midian, 40 anos como líder, né, no deserto. Vimos também que seu sogro Jetro, ou Reuel, ou Robabe, ou Raguel, são 4 possíveis nomes. Vai depender do versículo onde aparece, vai depender se vai ser, por exemplo, em Êxodo 2:18, se vai ser em Êxodo 3:1, se vai ser em Êxodo 18:12, se vai ser em Juízes 4:11, se vai ser em Números 10:29.
dependendo da tradução, dependendo do local na Bíblia onde aparece, mas o importante é que o sogro de Moisés, pai de Zípora, vai aconselhar Moisés, vai abençoar Moisés, inclusive liberando-o para ir para voltar para o Egito. Vai ser fundamental a participação de Jétro na vida de Moisés. Vamos ver mais à frente um problema, digamos assim, uma discussão de relação, uma DR, um problema conjugal, aparentemente é o que acontece ali entre Moisés e Zípora. Vamos ver como é que Zípora vai se comportar, isso mais à frente a gente vai falar também sobre isso, tá? E, por fim, nós vimos que, no caso de Moisés, ele tinha que fazer um bem, porque ele podia, e somente ele podia fazer aquele bem, libertar o povo de Israel do Egito. E ele queria também fazer. Claro que, por um lado, você tem versículos onde mostra Moisés querendo fazer, principalmente aquele Moisés da juventude, onde ele sem ninguém pedir, ele vai fiscalizar o trabalho dos hebreus nos campos, ele vai se meter na briga do egípcio com o hebreu, que batia no hebreu, ele vai se meter na briga do hebreu com o hebreu também, ele vai matar um egípcio por conta disso. Quer dizer, ele ali parece querer libertar o povo de Israel, mas ali ele não podia, né? Porque ele não era o faraó, ele estava debaixo do faraó. Ele queria, ele talvez devesse, é discutível, mas ele não podia. Para que ele pudesse libertar o seu povo da escravidão, foi preciso que ele descesse no degrau da nobreza, fosse ser um reles pastor, muitos e muitos anos depois, aí então com um chamado de Deus. Aí sim, que é maior do que qualquer status social de príncipe, com um chamado de Deus, ele vai voltar para o Egito. Aí sim ele vai poder libertar, com o poder de Deus, com o aval de Deus, com o chamado de Deus, ele vai poder libertar o seu povo da servidão. Ele vai dever também, porque é chamado de Deus, deve ser cumprido, deve ser atendido. Só que aí parece que ele volta com menos querer. Você vai ver isso mais à frente, quando ele começa a falar que não maneja muito bem as palavras, de língua pesada e tal, parece arrumar desculpas, talvez até esses 40 anos que ele passa lá em Midian pudessem ser abreviados para menos anos, e de repente ficou enrolando, é possível que tenha sido isso também. O fato é que ele volta, e veremos mais à frente alguns versículos onde ele aparentemente apresenta umas desculpas esfarrapadas, começa a pedir que alguém o auxilie, que alguém o ajude, aí Deus vai então colocar Arão para fazer isto. Enfim, você vai ver mais à frente que esse querer, esse ímpeto para querer ser o líder dos israelitas parece assim retinir, né, com menos força dentro de Moisés, tá? E talvez até pela idade, ele já tinha aqui seus 80 anos, né? Não era mais um jovem. Bom, o fato é que esse foi o versículo 16. No próximo vídeo, veremos a partir do 17 em diante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.